A história do rei Davi é uma das narrativas mais proeminentes e cativantes da Bíblia e ela oferece várias lições e ensinamentos valiosos. Neste vídeo você vai ouvir os 25 principais ensinamentos que podemos ter com a história de Davi. Já pedimos que você deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Aqui estão algumas lições que podemos aprender. 1. Fé e confiança em Deus. Davi demonstrou uma fé profunda em Deus desde sua juventude, confiando nele para enfrentar o gigante Golias e em todas as suas empreitadas posteriores. Sua história nos lembra da importância de confiar em Deus em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis e de incerteza. Davi demonstrou uma profunda fé em Deus ao enfrentar desafios, buscar orientação e confiar em sua proteção. Sua confiança em Deus foi uma parte central de sua vida. 2. Arrependimento e perdão. Davi cometeu erros sérios, como o caso com Batseba e o assassinato de Urias. No entanto, ele reconheceu todos seus erros e pecados e demonstrou em seu coração um sincero arrependimento e busca pelo perdão de Deus. Sua experiência nos ensina sobre a capacidade de se arrepender, buscar o perdão e se transformar, mesmo depois de cometer erros graves. Sua disposição em admitir suas falhas e buscar perdão é um exemplo de humildade. 3. Humildade. Apesar de suas realizações, Davi demonstrou humildade ao reconhecer sua dependência de Deus. Isso nos lembra que, mesmo em posições de poder, é fundamental manter um coração humilde e reconhecer nossas limitações. 4. Honestidade e integridade. A história de Davi também ressalta a importância da honestidade e da integridade. Mesmo quando poderia ter matado Saul, seu inimigo, Davi optou por não o ferir, demonstrando respeito pelo ungido de Deus. 5. Liderança. A jornada de Davi desde um pastor de ovelhas até se tornar rei, ilustra qualidades de liderança, como coragem, determinação e habilidades estratégicas. Ele também enfrentou desafios e conflitos internos enquanto liderava o povo de Israel, mostrando a complexidade da liderança. Davi liderou o povo de Israel com sabedoria e habilidade, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital. 6. Consequências das ações. Davi experimentou tanto as recompensas quanto as consequências de suas ações. Suas escolhas tiveram impactos duradouros, tanto positivos quanto negativos, o que nos lembra da importância de considerar cuidadosamente nossas decisões e suas implicações. 7. Relacionamentos interpessoais. A relação de Davi com Jonatas é um exemplo de amizade profunda e compromisso mútuo. Também vemos suas relações familiares complexas, que nos lembram dos desafios e importância de nutrir relacionamentos saudáveis com familiares e amigos. 8. Lealdade e amizade. A amizade entre Davi e Jonatas é um exemplo poderoso de lealdade e compromisso. Davi também demonstrou lealdade a Deus, sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. A lealdade e cumplicidade entre eles são destacadas como exemplos de amizade genuína. 9. Cumprimento das promessas de Deus. A história de Davi mostra como Deus cumpriu suas promessas e propósitos na vida dele, mesmo quando as circunstâncias pareciam improváveis. Isso nos incentiva a confiar nas promessas divinas e a permanecer fiéis em nossa jornada espiritual. Davi reconheceu as promessas de Deus em sua vida e buscou cumpri-las, incluindo a construção do templo, embora não tenha vivido para vê-lo completo. 10. Integridade. Davi foi elogiado por sua integridade em várias ocasiões. Ele mostrou honestidade em suas ações e palavras, especialmente em relação a Saul, seu inimigo, a quem se recusou a prejudicar, mesmo quando teve a oportunidade. 11. Respeito pela autoridade. Mesmo quando em conflito com o rei Saul, Davi mostrou respeito pela autoridade e posição do rei, evitando prejudicá-lo mesmo quando teve a oportunidade. 12. Coragem. Davi exibiu coragem em várias situações, como quando enfrentou Golias. Sua valentia diante dos desafios inspira coragem em outros. 13. Habilidade estratégica. Como líder militar, Davi demonstrou habilidades estratégicas notáveis. Ele planejou suas batalhas de forma inteligente e eficaz. 14. Contribuição musical e literária. Davi foi um músico talentoso e expressou sua devoção a Deus por meio de cânticos e salmos. Seus escritos mostram sua profunda conexão espiritual. Davi era um músico e compositor talentoso. Ele é acreditado com muitos dos salmos presentes no livro de Salmos na Bíblia. Esses salmos abrangem uma ampla gama de emoções humanas, desde louvor e alegria até lamentos e súplicas a Deus. As composições de Davi são um testemunho de sua profunda conexão espiritual e de sua habilidade de expressar seus sentimentos por meio da música e da poesia. Suas músicas ainda são lidas, cantadas e apreciadas por milhões de pessoas em todo o mundo.
15. Juventude e unção. Davi nasceu em Belém como o filho mais novo de Jessé. Ele era um pastor de ovelhas e, por sua humilde origem, muitos não o consideravam um candidato a rei. No entanto, Deus o escolheu e o profeta Samuel ungiu como futuro rei de Israel em segredo. 16. Vitória sobre Golias. Davi ficou conhecido por sua coragem ao enfrentar o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. Com sua fé em Deus e uma funda, Davi derrotou Golias com um único golpe na testa, surpreendendo a todos e provando sua habilidade e confiança. 17. Perseguição por Saul. Com o tempo, a popularidade e o sucesso de Davi despertaram ciúmes em Saul, que tentou matá-lo. Davi passou anos fugindo e se escondendo, mantendo sua integridade ao se recusar a ferir Saul, mesmo quando teve oportunidade. 18. Ascensão ao trono. Após a morte de Saul em batalha, Davi foi ungido rei da tribo de Judá, e posteriormente, de todo o reino de Israel. Ele estabeleceu a cidade de Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança para lá. 19. Pecado com Batseba. Um dos episódios mais conhecidos da história de Davi é seu pecado com Batseba, esposa de Urias, um dos soldados de Davi. Davi cometeu adultério com Batseba e, ao descobrir que ela estava grávida, orquestrou a morte de Urias em batalha. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre seus pecados. 20. Arrependimento e consequências. Davi se arrependeu sinceramente de seus pecados após o confronto com Natã. Embora tenha recebido perdão de Deus, ainda enfrentou consequências, incluindo a morte do filho que nasceu do relacionamento com Batseba. 21. Conflitos e unificações. O reinado de Davi foi marcado por guerras e conquistas, incluindo a derrota de nações vizinhas. Ele expandiu o reino de Israel e estabeleceu uma era de relativa estabilidade. 22. Preparações para o templo. Davi desejou construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, mas Deus não permitiu que ele o fizesse. No entanto, Davi fez preparativos e coletou recursos para seu filho Salomão, que eventualmente construiu o templo. 23. Legado. Davi é lembrado como um rei guerreiro, poeta e músico. Seus salmos expressam uma variedade de emoções humanas e são uma parte central do livro de Salmos na Bíblia. Ele é reverenciado como um dos maiores líderes e heróis da história de Israel. 24. A aliança de Deus com Davi. Deus fez uma aliança especial com Davi por meio do profeta Natã. Nessa aliança, Deus prometeu a Davi que sua descendência teria um reino eterno e que um de seus descendentes seria o Messias. Essa promessa é conhecida como a Aliança Davídica, e desempenha um papel significativo nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, apontando para o futuro cumprimento em Jesus Cristo. 25. A conquista de Jerusalém e a cidade de Davi. Uma das realizações notáveis de Davi foi a conquista da cidade de Jerusalém, que ele transformou em sua capital. A fortaleza original da cidade, conhecida como a Cidade de Davi, estava localizada em uma colina, a leste da atual Cidade Velha de Jerusalém. Davi tomou a cidade dos Jebuseus e a tornou um centro unificador para o reino de Israel. A localização estratégica de Jerusalém a tornou um símbolo importante da unidade da nação e do reinado de Davi. A história de Davi é repleta de eventos significativos que moldaram tanto sua vida quanto o curso da história de Israel. Suas conquistas militares, contribuições literárias e papel na formação da nação israelita fazem dele uma figura central e inspiradora nas narrativas bíblicas. Sua história é carregada de triunfos e falhas, mas sua busca por Deus, arrependimento sincero e busca pela justiça o tornaram um exemplo duradouro de fé, coragem e integridade. A Bíblia não aprova as falhas de Davi. Pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos, para que possamos compreender que somente Jesus Cristo é totalmente perfeito. Ele, sim, é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre o Cristo em Salmos 22, apontando para o verdadeiro rei e seu reino eterno. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas, principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Inclusive, Davi governava bem seu país, mas não a sua família. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Alguns de seus filhos eram rebeldes e violentos. Eles causaram muitos problemas a Davi, inclusive tentando usurpar o seu trono. Por isso, 3 de seus filhos foram mortos.
Essas são apenas algumas das lições que podemos extrair da história do rei Davi na Bíblia. Sua vida é rica em ensinamentos que podem ser aplicados em várias áreas de nossa própria jornada. Você tem algum outro ponto sobre a história de Davi para mencionar? Deixe nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Tem alguma pessoa que você quer modelar? Deixe nos comentários.